Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, nessa quarta-feira, Cruzeiro e Vasco empataram em 2-2 no Mineirão, jogo atrasado, né? Partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e se mantiveram próximos ainda ali do Z4, né? Próximos da zona de rebaixamento. A gente já analisou a partida do nosso pós-jogo aqui no canal. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha aqui no vídeo anterior. A gente fez a live logo após o jogo e a gente vai fazer agora aquela tradicional análise dos gols para entender um pouquinho do que aconteceu de mais importante na partida, ou pelo menos nos momentos mais decisivos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando o like aqui no vídeo. E se você não conhece ainda o meu trabalho, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais, até para ajudar para a gente trazer mais patrocinadores aqui para o canal, como é o caso da 1xBet, maior site de apostas do mundo, que é parceiro nosso que já há mais de 2 anos. Se você ainda não usou lá o nosso cupom Garone, só você clicar no link aqui na descrição do vídeo e usar o seu cupom no seu primeiro depósito. Só botar lá Garone que você vai receber o mesmo valor do seu primeiro depósito como bônus. Ou seja, botou R$50, vai receber mais de 50 em bônus para apostar na 1xBet. Então corre lá e aproveita a promoção. Mas sem enrolar, bora falar dos gols de Vasco e Cruzeiro, mas principalmente o primeiro gol do Vasco e o primeiro gol do Cruzeiro, já que o segundo nasce de um pênalti, né, uma bola parada ali, um toque de mão do Rossi. O Bruno Rodrigues faz o 2-1 para o Cruzeiro, depois o Vasco consegue o empate numa cobrança de escanteio. A gente vai analisar aqui então o primeiro gol do Vasco, marcado pelo Pumita, e o primeiro gol do Cruzeiro, para a gente entender um pouquinho das ideias de Vasco e Cruzeiro, o que deu certo, o que deu errado, principalmente pelo viés do Vasco, que é, obviamente, o foco aqui do canal. A começar pelo gol do Puma, o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Vasco no jogo. Começa de um lateral, né, batido para trás, e aí a gente falou bastante na terça-feira, antes do jogo, no Para Falar de Vasco, a gente tem feito a live aqui no canal, sobre a entrada do Puma na vaga do Paulo Henrique suspenso. Como ele poderia ser aproveitado ou melhor aproveitado. E passava muito pela sustentação do lado direito, porque o Puma é um jogador muito ofensivo. Então, para o Puma conseguir render bem, alguém tem que compensar esses avanços dele, ou seja, alguém tem que fazer a cobertura pelo lado direito. E o jogador escolhido, como a gente já havia imaginado, foi o Paulinho, que é esse interior pela direita. E a gente vai ver, inclusive, no início da jogada, olha só, a bola vem no Michael, o próprio Paulinho que bate o lateral, e quem se posiciona como um lateral direito para iniciar a jogada é exatamente o Paulinho. Ou seja, o Puma, nesse momento, já está muito mais avançado, jogando um pouco mais por dentro, o Rossi bem aberto pelo lado direito, e o Puma como um elemento surpresa. Né? O Vasco utilizando o Paulinho para ficar na base da jogada, isso aconteceu diversas vezes no jogo, para poder lançar o Puma mais à frente. Ó, o Paulinho faz a passagem e a gente vê aqui o início da construção, a bola indo para o Rossi, um belo toque de primeira do Rossi. Rossi que acabou ficando marcado negativamente pelo pênalti cometido e a expulsão, mas que nesse momento foi bem na jogada. Um passe de primeira, acaba quebrando logo a marcação e aí o errado que dá certo, né? O Puma faz a jogada, um drible inicialmente que parecia que ia dar errado, o kick da bola confunde o Castanho, o Puma acerta um belo chute, marcando o terceiro gol dele no ano, o terceiro pelo Vasco. Mas o mais importante dessa jogada para mim é entender a construção do porquê o Puma ainda consegue funcionar, mesmo tendo as deficiências defensivas dele. Essa compensação. Paulinho segurou mais pelo lado direito, liberou mais o Puma, e aí você usa o ponto forte do jogador, que é essa fase ofensiva, e dá uma sustentação um pouco maior do que é a fragilidade defensiva dele, que é o Paulinho ajudando por ali e o próprio Rossi. Né, o lance do pênalti do Cruzeiro é o Rossi disputando dentro da área, ajudando nessa marcação pelo lado direito e acaba cometendo a penalidade numa bola em cima do Matheus Vital. E aqui a gente já vai ver o lance do gol de empate do Cruzeiro. Uma falha, para mim, coletiva de marcação do Vasco que a gente tem visto acontecer bastante. Até na live de ontem, um dos debates foi exatamente sobre isso. Pô, a postura do Vasco contra o Cruzeiro não foi legal. O time não pressionou a bola. E até cheguei a comentar, falei, olha, eu acho que não foi nenhuma questão de postura, foi uma questão de organização. Porque tiveram momentos onde o Vasco tentou sim pressionar o Cruzeiro com a bola, só que pressionou de maneira desorganizada, inclusive no lance do gol. Então é até algo que a gente conversa muito aqui no canal, né? Não é só uma questão de você querer fazer, você tem que saber fazer. E o Vasco executou mal isso.
A gente vai ver aqui, ó, bola no Castão, o Verratti vem pressionar, ou seja, tem uma pressão na bola. E aí a gente vê as linhas de marcação do Vasco subindo. Olha o Rossi aqui, esperando um passe mais curto, mais aberto pelo lado. Paulinho já vindo aqui como interior, subindo a linha. Olha a linha de meio de campo do Vasco. Quando o Vasco se defende no 4-1-4-1, você tem Rossi por aqui, Paulinho, o Praxedes um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, o Zé Gabriel subindo, a gente vai ver todo mundo aqui, ó. Zé Gabriel, Praxedes, em um toque na bola, saindo da pressão do Verratti. Olha a linha de 4 do Vasco, que não está marcando nem a pressão acima e nem o meio-campo do Cruzeiro. Isso é um erro coletivo. Todo o meio-campo do Vasco está posicionado de uma maneira totalmente errada, que não está nem na pressão na bola e nem para impedir a linha de passe, né? Nem para impedir, conseguir fazer uma interceptação. E aí a gente vê o Puma subindo na marcação para acompanhar o Vital, e o Vital faz a mesma coisa que o Rossi fez no lance do gol do Vasco. Toca de primeira. Olha onde o Arthur Gomes já recebe. Atrás de toda a linha de marcação do Vasco. Olha o desespero do Zé Gabriel aqui por dentro. Ele vê que ele está totalmente errado na marcação. Olha o espaço entre a linha de meio campo do Vasco e a linha defensiva. Para essa linha de meio campo subir assim, a linha defensiva do Vasco tem que acompanhar. Você não pode deixar esse buraco. Olha quantos metros tem o Arthur Gomes para chegar e finalizar. E aí o Zé Gabriel tem até a chance de cometer a falta e ele talvez não confia tanto na finalização do Arthur Gomes e prefere deixar o chute. Porque, na verdade, independente do Arthur acertar esse chute ou não, olha só, Bruno Rodrigues já mais aberto aqui pelo lado esquerdo, outro jogador do Cruzeiro vindo por dentro, Matheus Pereira mais aberto na direita, já era uma linha de 3 contra 3. Ou seja, o Cruzeiro, com o Arthur Gomes chegando, sem o Zé Gabriel fazer a falta, era um 4 contra 3. Ou seja, ele teria a opção, o Michael aqui ia ter que chegar para bloquear esse chute. Teria a opção, inclusive, do passe o Bruno Rodrigues, que ia receber em liberdade aqui pelo lado esquerdo. Aí teria que ver a questão de posicionamento, impedimento ou não. Mas você vê que o Cruzeiro conseguiu, de uma saída de bola lá atrás com o seu zagueiro, numa marcação errada do Vasco, chegar em superioridade numérica ao gol. Nasce de um chute de fora da área, mas que muito bem poderia ter sido construído num ataque dentro da área para fazer o gol de empate. Então isso entra para mim dentro de uma ideia que a gente já conversou em outros momentos por aqui. Não basta querer marcar mais alto. Você tem que saber marcar mais alto. Você tem que fazer isso de maneira organizada. O time precisa entender os gatilhos. O momento de subir marcação, e não adianta subir metade do time. Ou sobe todo mundo, ou não sobe ninguém. E o Vasco acabou fazendo isso. A linha de meio campo subiu para pressionar, a linha defensiva não subiu, inclusive a linha de meio subiu para pressionar e não conseguiu encaixar essa marcação, gerou um buraco imenso e o Cruzeiro conseguiu fazer o gol de empate. Depois, como eu disse aqui, Bruno Rodrigues de pênalti, no pênalti para mim bem marcado, num toque de mão claro do Rossi, faz 2-1 e o Vasco consegue o 2-2 no segundo tempo, batida de escanteio do Payet. O Sebastião Ferreira ajeita e o Peck marca o 14º gol dele na temporada. Bom, galera, essa é a análise de hoje. Saudações e até a próxima. Não esquece do like, hein?